E agora nosso tema é sexo. Vamos começar fazendo o nosso joguinho? E como será o nosso joguinho? A gente pode começar com a letra A, né? E aí vai seguindo o alfabeto e a gente tem que falar uma palavra que tenha relação com o tema do nosso episódio. Eu começo. A. Amor. B. Bestialidade. C. Cunilingue. Eu ia dizer coprofilia. D. Dedada. Dedado. Popular fio terra. Já dá o F também. Vai, falta o E. Estrabismo. Excentricidade. O F já foi, fio terra. FG. Gulosa. H. Homossexualidade. Ah, pode ser. I. Peraí. Irritação. Impacto, me disseram. Empalar. Não. Mas com I não é com E. A famosa imperatriz Messalina tinha um exército. A famosa cena dela que está em Suetônio com exército. Aí sim, sexo. Nossa, mas tá bom. Uma vez por semana bem feitinho. Bem feitinho, com início, meio e fim. Platitudes. Com Gabriela Prioli. e Leandro Carnal. Você acha que eu falei com voz de telesexo? Você sabe fazer voz de telesexo? Eu nunca liguei para o telesexo. Então faz pra gente. Peraí. Oi. Alô? Oi. O que você Oi? tá vestindo? Eu tô vestindo uma camisa e um shortinho. Posso arrancar com os dentes? Meu Deus do céu, eu não consigo fazer essa brincadeira. Peraí. Pode, mas você vai ser gentil ou violento? Eu não sou de socar fofo, gata. Não, não. Eu dei aula para quinta série, não é tem. possível. Não tem. Gabriela, não tem como concorrer Eu não comigo. vou. Olha, vocês vão ter que saber. Nossa, uma coisa sobre mim. Olha a postura corporal. Aham. Eu sou uma pessoa envergonhada para falar de sexo. Não sou o tipo de pessoa que gosta de tornar isso um assunto, não compartilho intimidade, não tenho esse hábito. Inclusive, eu lembro na minha época da advocacia que no escritório, que a gente chama essa coisa mais presencial, era sempre um assunto meio quinta série e eu fugia da raia e as pessoas me achavam muito estranha, assim. Eu acho que houve um momento, uma virada na nossa sociedade que de um sexo tabu, sobre o qual não se pode falar em nenhum ambiente, a gente passou por uma exigência de transparência absoluta em relação à própria intimidade. E veja que a gente aqui está conversando, fazendo brincadeira e tal, mas mesmo assim a gente não compartilhou nada da nossa vida. A gente pode compartilhar? Claro que sim, é possível. Mas a gente deve? Eu acho que não necessariamente. E penso, talvez eu seja conservadora nesse aspecto, talvez. Mas que talvez nós tenhamos um excesso. Eu acho que a conversa tranquila sobre sexualidade, como uma das grandes expressões humanas, é absolutamente desejável onde o ambiente for propício. Mas a narrativa de intimidades de forma sistemática, ela oscila entre o inadequado e a vulgaridade. Eu acho que nós devemos reservar isso para espaços muito íntimos. Eu concordo com você. Nós passamos da repressão a um tipo de repressão que é pelo excesso. Há duas maneiras de eu provocar, por exemplo, um problema de acesso à comunicação. É a censura e o excesso de dados. Eu acho que nós estamos na fase do excesso de dados. Acho muito adequado, eu li há mais de 40 anos, eu li Repressão Sexual, essa nossa desconhecida da Marilena Chauí, li as obras de Foucault na faculdade, eu vivi a década de 80, que era o apogeu da influência de Foucault na sua História da Sexualidade, recentemente um volume extra. Eu aprendi muito sobre isto e acho muito bom discutir coisas sexuais, ainda que eu me lembre em Freud que falar muito de sexo seja uma maneira de transferir, denegar e transferir a prática sexual. Então eu falo muito porque faço pouco. A minha tia Dulce
Deus a tenha, dizia que casal que não se toca em público é porque já faz tudo no privado. Bom é o Olha, casal querendo se abraçar e se beijar, porque ainda há algo naquele fogo. Mas quando o casal olha com aquela cara de tédio um para o outro, é porque tudo já rolou no privado. tudo já rolou. E outra coisa que eu me pergunto, assim, por eu ser uma pessoa que fala do excesso e de algum constrangimento de falar sobre sexo, é uma reação, e aí conservadora no sentido negativo, que eu acho, que é principalmente relacionada a mulheres que Uhum, exploram a sua sexualidade de maneira explícita e exploram a sua sexualidade de maneira explícita, inclusive com finalidades comerciais, tipo, e eu tenho amigas, né, uma amigona que faz isso, explora o interesse das pessoas em sexo para divulgarem as suas performances e tudo mais, exploram muito a sexualidade nas suas performances. E aí existe uma galera que faz uma crítica muito ferrenha sobre esse tipo de comportamento, como um comportamento que deixaria as mulheres, de maneira geral, mais vulneráveis. Mas eu acho interessante que nós tenhamos vindo de uma sociedade que explorava o sexo e as mulheres, essencialmente para remunerar homens e que esse momento específico não gerasse tanta repulsa. Então vamos pensar nos uhum. programas dominicais de alguns anos, de quando eu era criança. Era a banheira do Gugu, era a competição da camiseta molhada, o povo sentando, as mulheres sentando no colo dos homens para explodir uma bexiga e as dançarinas com os vocalistas homens em performances super sensuais, e Uhum. isso tava ok. De repente, quando as mulheres decidem explorar os próprios corpos para ganharem relevância para elas mesmas e ganharem dinheiro para elas mesmas, claro que a gente pode aprofundar a discussão falando da indústria da música, numa perspectiva mais ampla. Mas aí isso gera um incômodo. A Então, será que o minha, incômodo né? é a sensualidade ou é o protagonismo da mulher? Você se lembra, talvez, de um programa que o Miele levava à noite, que era Coquetel. Não E o lembro. programa Coquetel era uma espécie de strip que era parado no exato momento em que a modelo abria o sutiã ou o biquíni. Quando ela ia expor o seio desnudo, ele interrompia. Era um dos grandes elementos do prazer sexual é a repressão. Então, quando a gente vê no filme O Piano, que é um filme extraordinário, e o homem tem uma excitação enorme porque a mulher está mostrando o pé. E uma hora, através do furo da meia, ele toca no tornozelo dela. E ele tem uma imagem de uma eletricidade passando pelo corpo, dá uma sensação que este sexo reprimido vitoriano, o filme se passa, creio, na Nova Zelândia, esse filme vitoriano, ele é uma forma de você talvez explorar mais a sexualidade pela repressão. Vivemos hoje menos repressão em alguns sentidos, mas continuamos uma sociedade que julga muito. Como eu lhe disse no início, eu dei aula para quinta série, hoje quinto e sexto ano, e eu chegava a achar graça, porque eu dizia, abram um livro à página 69. E aqueles alunos que Uh, provavelmente nunca tinham tido uma experiência genital sexual a dois, aqueles alunos com 69. Agora na 24, o professor disse 24. Aí eu disse assim, eu vou agora dar para você. O professor vai dar. Era assim, uma sem erotização da fim. linguagem permanente. E isto continua existindo, só que já retrocedeu um pouco. Muita informação hoje, muita informação via internet e muito acesso a um sexo no sentido estrito genital e pouca maturidade Uhum. para isso. E aí se cria a fantasia totalmente falsa de que no passado as pessoas sabiam seu lugar, no passado as coisas assim, não era assim, havia uma ignorância muito grande, uma repressão muito grande, pessoas eram mortas por causa de orientação sexual divergente, ainda são, mas eram ainda mais, mulheres apanhavam de maridos e ao obterem conselhos jurídicos ou familiares, é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, não estamos vindo de um paraíso sexual Uhum. para isso, nós fomos expulsos do paraíso e há um custo.
nisto. Este mito de que Adão e Eva foram expulsos e conheceram a vergonha, inclusive dos corpos, é um mito fundante da nossa cultura. E aí é fascinante quando você vai a uma cultura não cristã como a Ásia e você vê que há templos na Índia decorados com cenas sexuais de uma acrobacia extraordinária. Você fica olhando, você inclina a cabeça. Você pensa, deve estar dolorido, Deve né? estar dolorido. Haja alongamento. Ou no Nepal, que eu aprendi uma coisa, que para evitar raios nos templos, eles colocam sobre os templos uma cena sexual muito explícita, porque a deusa dos raios é pudica. E sendo pudica, onde ela vê uma cena de horror, sexual, ela se abstém de destruir por raio. Resta descobrir uma defesa contra o deus do terremoto, que ataca muito. Katmandu atacou recentemente de forma não dá pra ter tudo, né? Não dá para ter tudo, mas pelo menos não tem ter raio. Tudo! Ter tudo! Mas esses risinhos, essas características, o sexo é um saber médico, é uma prática social, é um discurso moral, é um distintivo social, é uma questão de gênero, você já citou, o permitido aos homens e às mulheres, as palavras que eu uso para falar de um homem sexualmente ativo, os animais que eu uso para descrever uma mulher sexualmente ativa. Nós mudamos muito, mas às vezes eu acho que a gente mudou e continua em 1850, distinguindo a mulher para casar da mulher para a diversão. Sim. Parece que nós estamos em 1850, em Diva, do José de Alencar, que é de 64, não é de 50, mas Diva do Alencar. Ou seja, a moça não admite nem que ele levante a luva para beijar a sua delicada mão de virgem intocável. E você sabe que eu recentemente fiz um programa sobre sexo no GNT, no Sabe Ignorância, e eu desenvolvi uma fala sobre a questão de como a gente foi educada as mulheres sexualmente e do consentimento. Por quê? Todo mundo que viveu na mesma época que eu, e imagino que até hoje, aliás, sei que até hoje, até porque alguns comentários a essa minha publicação foram nesse sentido, foram educadas a usar um não como simulação. Um não que, na verdade, quer dizer outra coisa. Que basicamente é essa orientação. Você precisa se fazer de difícil. Portanto, veja que você não é difícil. Você não quer esperar. Não é que você acha que você não está pronta para o ato sexual. Você simula um não querer. Você se faz de alguma coisa. Você dissimula a sua real intenção. Então, você tem que se fazer de difícil. E, portanto, mesmo quando você quer, você deve dizer não. E você deve dizer não esperando que o homem insista. E, portanto, que ele desrespeite o seu não. Que é para saber se ele quer mesmo. E se nós somos educadas a dizer um não, que em verdade quer dizer sim, não existe negativa. Se a negativa é a simulação do consentimento, se a negativa não é verdadeira, se a negativa dissimula um querer, em vez de representar um querer no sentido negativo, não existe negativa. O não é impossível. E, portanto, a gente desenvolveu um discurso para as meninas que é extremamente perigoso. Porque se os homens de outro lado são educados para entender que o não é uma simulação do querer verdadeiro e que eles devem insistir, eles devem desrespeitar a negativa. Então a gente constrói uma cultura que torna as mulheres vulneráveis ao abuso. E quando eu postei esse trecho, teve uma mãe especificamente que disse, olha, eu educo a minha filha para esperar até que ela esteja pronta. E eu falei, mas você não compreende a fala. Esperar até que você esteja pronto, seja esperar por algumas semanas, seja esperar por alguns meses, seja esperar por algumas horas, enfim, não interessa qual for o seu tempo, é dizer sim ou não que significam sim ou não, e portanto que representam os seus quereres. O que está errado é presumir que o não dissimula outra intenção, que eu me faço de difícil, que eu me faço de alguma coisa diferente do que eu sou. Porque essa é uma porta aberta para todos os tipos de violação sexual. Porque as mulheres devem cumprir
a ideia maquiavélica do capítulo 18 do Príncipe de parecerem. Aham. E os homens, por sua vez, preciso também falar disso, devem cumprir o papel de parecerem sempre dispostos, de parecerem sempre O que é outra aptos, violência. sempre viris. Existe uma violência extrema sobre mulheres, sobre homossexuais, sobre pessoas transexuais, mas existe uma violência específica sobre o homem cis heterossexual, que ele é obrigado a estar sempre disposto, é obrigado a estar sempre viril, potente e ativo, e sem limites. E para piorar, graças a um acesso muito grande. Só para lembrar você que no interior do Rio Grande do Sul, na década de 60 e 70, o que se tinha de acesso à pornografia usual, claro que havia outras coisas, existem cartões postais pornográficos do fim do século XIX, mas eu estou falando do ambiente normal de classe média, era o Catecismo do Zéfiro. O Catecismo do Zéfiro era uma espécie de beabá da sexualidade que circulava entre os rapazes, com páginas bastante gastas, algumas coladas, e que circulavam como uma espécie de beabá. Mas a nossa sociedade fez uma imersão na facilidade da pornografia, e a pornografia, a linguagem erótica, a literatura erótica, a fotografia erótica são muito bons. Mas o problema da pornografia, que eu faço uma ligeira distinção para o erotismo, é que, em primeiro lugar, vai dar ao rapaz a ideia que toda mulher está preparada, lubrificada e sedenta pelo sexo, que todos os pênis são descomunais, e todos os seios são gigantescos, que toda mulher adora coito anal, que toda mulher adora sexo oral e toda mulher está muito ansiosa Para ser submetida. para ser então. submetida. Para dar prazer. E o homem que é homem estará sempre como ativo, etc. Essa imersão nessa pornografia cria uma falsa educação sexual que vai causar frustração. Alguns seios serão menores do que o do vídeo e alguns pênis serão menores do que os do vídeo, e vai criar mentira e vai criar padrão e modelo. A mulher erotiza pela fala, o homem erotiza pela imagem. Essa é um velho estereótipo com bastante limitação, e é por isso que as mulheres fazem maquiagem e os homens mentem. Esta seria uma decorrência de uma erotização do olhar ou erotização da fala. Essas questões são muito complexas e ainda hoje, apesar de tudo, eu diria que na classe média de grandes cidades e na classe alta existe menos tensão sexual do que havia há 50 anos. O que significa isto? O filho de uma grande amiga minha teve a sua iniciação sexual tranquila e bonita, aparentemente, pela narrativa dela, narrada para a mãe com uma namorada. Envolvimento afetivo, descoberta sexual dos dois ao mesmo tempo. Isto infinitamente melhor do que uma iniciação sexual mediante uma profissional do sexo, bastante indiferente ao ato. Com constrangimento. E com muitas constrangimento, e querendo rapidez e eficácia para atender o próximo. Então, eu vejo com muita alegria, eu vejo com muita felicidade que exista essa mudança. Eu vejo com muita alegria que hoje possa existir, por exemplo, uma iniciação sexual afetiva. Sim. Acho ótimo isso. Mas isto é absolutamente dentro de um padrão X. Não é assim, por exemplo, em todos os lugares. Há lugares mais fechados, há culturas mais fechadas, e há a ascensão de um discurso fundamentalista religioso que, de novo, quer restabelecer sobre as mulheres um controle. Sim. Um controle muito grande. Você sabe que eu estava conversando outro dia com uma ginecologista e ela me falou que ela tem se surpreendido com o tanto de mulheres que aparecem com lesões e que, perguntadas, dizem que praticam autopenitência, provocando lesões. Então, eu fiquei muito, muito espantada sobre como um pouco mais de liberdade num assunto como sexo pode gerar para as pessoas, claro, unido a outras variáveis, mas pode gerar nas pessoas essa reação
tão intensa. E você estava falando sobre pornografia, e esse é um assunto importantíssimo, porque antigamente, mesmo se você quisesse assistir a um vídeo pornô, você precisava passar pelo constrangimento de alugar na locadora, né? De entrar naquela salinha que todo mundo olhava meio, olha lá o que tem na salinha. E aí, olhar nos olhos do atendente ou do atendente, enfim. Como quando você é adolescente, você tem vergonha, inclusive, de comprar camisinha na farmácia, né? Tipo, ai, meu Deus, que grande acontecimento. E eu fico pensando sobre como, mesmo que seja um tabu, e eu comecei o podcast dizendo que eu não sou uma pessoa que compartilha a minha intimidade por aí, você não vai achar muitas falas minhas dizendo sobre o meu relacionamento em aspectos íntimos. A não ser que eu entenda aquilo como educativo, mas eu acho importante a gente desenvolver uma mentalidade na qual o assunto não seja um tabu completamente, sob pena da gente deixar as nossas crianças e os nossos filhos absolutamente à mercê de um discurso que essencialmente vai ser o da indústria pornográfica. Uma indústria pornográfica que não tem interesse numa sexualidade saudável, que não tem interesse no prazer afetivo, que tem interesse apenas em criar nas pessoas um comportamento, inclusive aditivo em relação à pornografia, com o mesmo efeito de rede social, pensando em neurotransmissor, enfim, mas desse prazer rápido, muito visual, que depende de um estímulo extremo e que pode ter consequências muito nefastas no desenvolvimento da sexualidade desses adolescentes, como uma consequência de você não conseguir ter prazer a não ser com o elemento da explicitude da pornografia. Então, e eu tô pensando como mãe agora, claro que a Ava é muito pequena, mas a gente precisa estar pronto para educar os nossos filhos na sexualidade. A gente precisa estar pronto para falar de afeto, para falar de saúde sexual, para entregar para os nossos jovens outros materiais nos quais eles possam se educar e para que eles tenham um canal aberto com a gente. Porque senão, o que a gente faz? A gente tem vergonha de falar com os nossos filhos, a gente pensa que o sexo é um não assunto, então a gente os deixa à mercê de um discurso que é absurdo. E mais que isso, pensar, e nós temos dados alarmantes de abuso no Brasil, e dados alarmantes sobre os principais perpetradores desses abusos, que são pessoas geralmente próximas das crianças, muitas vezes familiares das crianças. Então, entender onde está a vulnerabilidade para esse abuso, que muitas vezes é dentro de casa, e qual é o papel de outros ambientes de acolhimento dessa criança, como, por exemplo, a escola, para que a gente fale sobre saúde sexual, sobre conhecimento do próprio corpo, para entender os limites, inclusive, que não podem ser ultrapassados, para reconhecer uma situação de abuso e ter intimidade com esses educadores e com esses cuidadores para poder denunciar uma situação de abuso. Então é importante, eu acho muito relevante. Peraí. Odontologia avançada, gente. Acho muito importante que a gente compreenda que nós não precisamos ser amigos dos nossos filhos. Eu não acho. Eu não acho que você precise compartilhar experiências sexuais. Não é disso que se está falando. Nem que a gente precise antecipar assuntos com os nossos jovens ou com as nossas crianças. Mas a gente precisa, na medida do necessário, garantir para esses indivíduos elementos para que eles possam se proteger e para que eles possam desenvolver uma vida sexual saudável e segura. Existe uma vantagem até de um certo viés sobre o feminino, que é a mãe acompanhar a menina ao ginecologista. Infelizmente, eu conheço pouquíssimos casos de pais que acompanham o menino a um bom conselho com um andrologista, com um urologista ou com um e-biologista que vai falar de adolescência para um jovem de 12, 13, 14 anos. Você falou de abuso, que é um grande problema de todas as épocas, particularmente da nossa, mas eu quero trazer à tona uma outra questão. Eu tinha 17 anos em 1980 e o mundo estava descobrindo uma grande explosão de experiências e, ao mesmo tempo, a ascensão de HIV. Nós vimos, na década de 80, pessoas morrendo em público. Dominantemente homens homossexuais, mas também algumas
mulheres. E, de repente, nós vimos uma epidemia. E essa epidemia se arrastou, onde começou a ser reduzida, em alguns sentidos, por boas práticas de sexo mais seguro e por medicamentos para o caso de pessoas já infectadas pelo vírus. E a minha geração cresceu com prática da camisinha, aprendeu isso, como nós aprendemos a usar cinto de segurança, que a gente não usava, né? Uhum. E, de repente, a geração atual de jovens héteros e homossexuais, bissexuais e tantas outras possibilidades não viu mais isto. E através de drogas muito avançadas, não veem mais as pessoas morrendo por doenças, especialmente HIV. E eu sempre tenho que insistir que se hoje o HIV não é mais uma doença que causa morte necessariamente, você pode morrer com, mas não de se tiver acesso aos processos médicos competentes, nós ainda temos hepatite, ainda temos... E hepatite não é curável, nós ainda temos sífilis, que é curável, mas é bastante dramática. Temos todas as outras doenças, algumas curáveis, outras não. E eu sinto essa geração hétero, homo, bissexual muito mais despreparada para DST, que é outro aspecto da educação. E uma falta quase absoluta de campanhas públicas sobre o tema. Sim. E um pudor da escola para falar sobre isso. Né? Então, além do abuso, mas é medo também de uma reação que acha que qualquer conversa sobre sexo, ainda que seja no sentido de preservar a saúde, é necessariamente uma sexualização. E não é isso, né? E aí todos os dramas da sexualidade vão envolver, e acho curioso que quando a gente começa a falar de sexualidade, a gente vai falar de abuso, falar de DST, que é quase que uma visão meio repressiva da vida, né? E não falamos da sexualidade mais comum dentro do casamento, Sim. entre marido e mulher, o declínio do desejo, o declínio do fogo, da paixão. Algumas pessoas que vêm a público dizendo que tem uma quantidade épica de relações e que a gente aceita como uma necessidade dessa pessoa dizer. E se de fato em um dia especial, em condições excepcionais, você consegue muitas boas relações, a sua vida não será da Samantha de Sex and the City, não será permanentemente uma vida voltada ao orgasmo contínuo. Então, como lidar? Eu acho que essa é uma questão, não apenas falar do terror, do abuso e dos problemas de DSTs, como lidar com o sexo no varejo, ordinário, comum, cotidiano, aquilo que em uma determinada peça de Shakespeare, em que um dito na época bastardo se encontra com um dito na época legítimo, e um diz ao outro: eu sou fruto da paixão, diz o bastardo, você é fruto do tédio entre o amanhecer e o anoitecer. É um choque entre eles. Você sabe, Karnal, que eu acho interessante que se fale sobre isso, porque esse é outro assunto que as pessoas acabam constrangidas de endereçar, porque a gente tem essas performances mirabolantes circulando na vida, discursivas, né? E aí todo mundo fica se sentindo inadequado. E eu gosto tanto de pensar, de novo, porque eu insisto muito nesse tema em vários assuntos, que é a ausência de padrão. A gente tem que desfrutar da nossa sexualidade do jeito que nos dá prazer. É claro que o prazer do outro tem que estar incluído nessa equação. É claro que sim. E é legal a gente conseguir sentir prazer no prazer do outro, desde que isso não signifique sacrificar os nossos desejos e a nossa satisfação. Tem que ter um encontro de desejo, um encontro de satisfação. E isso vai dizer para você sobre a frequência. E isso vai dizer para você sobre como você gosta do sexo. E isso vai dizer para você sobre quando você deve iniciar a relação sexual numa nova relação afetiva. Porque eu vejo muito isso, e falo das minhas amigas mais jovens, muitas vezes ainda solteiras, que me dizem: poxa, eu conheci uma pessoa e eu não sei quando eu devo transar, se eu posso transar na primeira noite ou se eu devo esperar. E o que eu digo é: o que você está com vontade? O que você quer? Porque
Claro que eu acho que você pode transar na primeira noite, se você tiver com vontade, na primeira hora, se você tiver com vontade. Nem falar, né? Já, Não, mas poder pode. pode. Agora, eu convivi com várias amigas minhas, por exemplo, que viviam esse sexo mais casual e que depois se frustravam diante da expectativa de uma continuidade. Então, se entenda. Eu sou uma pessoa que não gosto da casualidade. Eu gosto de uma história. Eu gosto de afeto. Isso importa também. para o meu prazer. Quando solteiro, eu sempre perguntava o nome. Eu também não gosto de casualidade. Eu sou contra essa coisa de Não, eu preciso gratuito. Eu demais. sempre pergunto o nome. Eu sou uma romântica, eu gosto de historinha e tal. Eu gosto de eu também. relacionamento. Eu pego uma pétala de rosa e jogo sobre Será a que eu cama. não sou aquariana? Eu acho que não. Nisso você é canceriano. Você é água. Ai, que Você lindo. é É meu água. meio. Como é que é? O meu meio do céu? É E você câncer. pode ser também uma libriana, Não em tenho que nada em Libra. a busca da estética seja muito importante. Não Regidas tenho nada. por Vênus, as librianas buscam Você muito a acredita que estética. meu Vênus é em aquário? Imagina, você sabe que eu Uma sou uma loucura. autoridade em Eu astrologia. sei que sim. E Um aí dia eu explico o porquê. tem a ver com sexo. Tem a ver com sexo. E tem a ver com fofoca, já que um É dia você fofoca. explica. A gente pega todos os temas do Platitudes e faz um crochêzão. Mas eu acho muito importante essa compreensão de o que você quer. E eu acho uma outra coisa muito legal. O sexo ser um assunto no casamento. E um assunto leve. Eu acho que se você está vivendo um momento, pense como uma mulher que teve bebê. Eu lembro quando eu engravidei, que uma pessoa conversou comigo e com o Thiago no começo da minha gestação e falou uma coisa tipo, aproveita agora, que depois que ela tiver o bebê, ela não vai querer saber de você. E eu tenho uma relação muito aberta com meu marido. E eu falei, gente, que loucura isso, né? Que é já me jogar uma pressão, Ele aproveitou? que é já me jogar uma pressão num momento que eu já ia estar super fragilizada. E o puerpério é um momento muito estranho. A gente tá com os hormônios absolutamente enlouquecidos, você sofre com a privação de sono, você sofre com a mudança do seu Naquela corpo. época você tinha problemas de sono por causa da... Maiores. hoje. Maiores. Não, hoje não se compara com o puerpério carnal. A criança mama durante 1 hora, de 3 em 3 horas, ou seja, você tem 2 horas de intervalo, é uma loucura, é uma loucura. E aí, quando você finalmente dorme, você sonha que a criança tá caindo do seu braço. É caos, surto completo. Pelo menos pra mim foi. E aí você tem um problema com o seu corpo, que a pressão estética sobre as mulheres é extremamente importante, e ainda você tem que pensar que você precisaria estar super fogosa para o seu parceiro. E o legal é você ter, de fato, um parceiro com quem você possa conversar. Oi, eu tô sentindo essas mudanças, o meu desejo não existe ou tá oscilando, o que será que a gente pode fazer? Eu lembro de uma vez que eu falei pro Thiago, depois do parto, um tempo depois, que eu falei para ele assim... Nossa, hoje eu senti vontade do nada, tipo, enchendo um copo d'água. E foi um retorno, porque eu tava numa que eu precisava de um estímulo, então eu precisava de um trabalho ali para me acender, porque senão eu continuava mortinha. E quando eu senti isso, tomando um copo d'água, que eu pensei, tipo, eu falei, que legal, revivi. Pôde voltar a beber depois. Mas eu fui contar pra ele. Sabia que beber não me ajuda? Me atrapalha. É. Retarda, inclusive. A minha ajuda, o meu... desde que seja... Olha eu compartilhando demais. Para de me levar a isso. A minha ajuda, mas desde que não seja eu a beber. Ah, entendi. Não, e eu contei pro Thiago. Então, acho que ter essa troca com o seu parceiro, porque sexo é intimidade. E dentro de uma relação longa, eu digo assim, as relações longas, elas só ganham das paixões efêmeras se você tiver cumplicidade. Se não for para ter cumplicidade, para quê? Né? Se for porque você quer um êxtase da novidade o tempo inteiro, abra mão da relação longa. Prefira uma... E claro que você pode, de vez em quando, ter uma novidade ali dentro da relação longa, mas eu acho que a cumplicidade é a principal coisa. A partir da minha experiência pessoal, de conversa com amigos e de leituras, eu tenho a possibilidade de dizer que eu acho realmente que um casamento fechado, monogâmico, é possível ser um bom
elemento de felicidade. Eu já vi pessoas felizes com casamentos abertos. Acho que há perigos, mas perigos sempre existem. Pessoas que introduzem acessórios na sua relação. Pessoas que substituem a prática sexual regular por uma prática mais espaçada, mas uma maior intimidade, maior afeto e maior presença de carinhos do que propriamente de uma relação tecnicamente realizada. Então, não existe padrão. Não existe padrão, não existe possibilidade. Eu posso estudar biologicamente. A gravidez vai fazer uma pressão do útero sobre regiões que costumam estimular, por exemplo, o desejo. Então é possível em muitas mulheres, especialmente a partir do momento que a barriga cresce, que aumente o desejo. Uma personagem disse em um filme que é para isso que foi inventado o casamento, para ter com quem, com quem ter relação. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Não é uma regra absoluta. Então, abram mão da essência e trabalhem com a existência. Existe o desejo se transforma. O desejo de 18 não é o desejo de 35, não é o desejo de 60 anos. Existe tudo isso que a gente possa fazer um bom debate sobre o que é a existência e não a essência. Gente, essa caixinha de pergunta tá especial. Então vamos lá. Vamos lá, olha só. Karnal Sutra responde: como convencer o namorado que vibrador não é rival e sim equipe? Adorei! É a pergunta da Cláudia. Será que eu falo os nomes? Da Cláudia. Da Cláudia. Senta lá, Cláudia. Os homens têm No vibrador. Os homens têm grande medo de uma concorrência fálica, seja de outro homem ou de um aparelho. Os homens têm grande anseio para serem a única presença fálica em uma relação. Tanto que o sonho masculino de homenagem é com duas mulheres. Não? É muito curioso, Gabriela, que os homens, quando pensam em uma substituta inflável para a mulher, pensam numa boneca. E as mulheres pensam no vibrador. Ou seja, elas se reduzem ao essencial. Nunca vi o E que não precisa nem ter o formato fálico, assim. Exatamente. Te contar, galera, te contar. E eu lembro de um romance do Klevel, que é o Shogun, em que essa estética cristã supermoral estão no Japão e de repente oferecem a ele um aparelho que são bolinhas que, introduzidas no ânus e sendo puxadas aos poucos, vão produzindo um determinado prazer. Não sei se isso tem um nome. Aí ele fica horrorizado que estejam oferecendo a ele, e aí a mulher, talvez o senhor prefira um ganso. Ele fica mais horrorizado, um rapazinho. Então ela fica oferecendo. E ele vai, como um europeu cristão, vai se horrorizando cada vez mais. É uma pena que um dos defeitos masculinos seja limitar as zonas erógenas do seu corpo à glande. Sim. É um grande problema masculino que ele não descubra sensibilidade de muitas outras áreas, né? Aí a quinta série está nos ouvindo dizer, o canal está dizendo para liberar. Se você está brincando com isso, é que tem um desejinho aí que está pulsando, né? Pensa direitinho. E, gente, a introdução do pênis na vagina, que é, enfim, o nosso pensamento, acho que principal, quando a gente pensa no sexo heterossexual, não é garantia de prazer. A estimulação clitoriana é maravilhosa. Então, claro que é equipe. Você pode estar ali se divertindo e a mulher pode ter um aparato para estimulação do clitóris. Eu não entendo, não precisa... Mas é fundamental que você diga, como a Gabriela disse, clitóris. Se for clítoris, gente, afaste-se dessa pessoa. Recebi aqui. A libido pós-parto morre, mesmo após o puerpério. E outra pergunta, outra consideração. Sou casada há 10 anos e tenho uma filha de 6 anos. Não faço sexo desde maio. Eu acho que a libido pós-parto morre. É sempre bom a gente pensar no pós-parto como fica a nossa questão hormonal. Então, eventualmente, procurar fazer exames para ver se os seus hormônios estão equilibrados e, se não, pensar numa reposição ou que outro motivo pode estar fazendo com que a sua libido não volte. Você está preocupada com a criança, você continua em privação de sono, você anda muito cansada, como ficou a sua relação com o seu marido, você tem algum tipo de ressentimento porque ele não cuida das questões
questões da casa e da criança e te deixa sobrecarregada, tudo isso tem impacto. A nossa disposição para o sexo tem a ver com o nosso bem-estar, principalmente numa relação longa. Então precisa pensar sobre isso, o que conversa com a outra mensagem falando, sou casada há 10 anos e não faço sexo desde maio. Então, o problema é que vocês não têm desejo um pelo outro, o problema é que vocês estão soterrados pelo trabalho, e aí às vezes funciona você se permitir ser esquentada ou esquentá-lo. É vocês organizarem mesmo momentos a sós em que vocês não vão ter o telefone, eventualmente que vocês vão ter a ajuda do vibrador para fazer um trabalho em equipe, que vocês vão organizar um ambiente que seja convidativo para o sexo, que vocês vão assistir alguma coisa juntos ou ler alguma coisa juntos que possa ajudar nesse incentivo. E vocês podem fazer coisas como ele te dá de presente uma lingerie, se você gosta de lingerie, mas fazer rituais, momentos, para que vocês possam, de novo, reacender esse aspecto da vida. Como, aliás, a gente faz com muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas que nos dão prazer e que a gente deixa pra lá, porque tá trabalhando muito, porque tá fazendo isso, porque tá cuidando das coisas. E a gente fala, poxa vida, gosto tanto disso e acabo deixando de lado. Então, tomar cuidado pra gente não deixar de lado e saber que o nosso tempo é um tempo de falta de atenção, de falta de presença e que não é um problema individual, é um problema sistêmico. Existem grandes empresas que patrocinam grandes pesquisas sobre como capturar a nossa atenção para garantir que nós fiquemos mais tempo nas suas plataformas e, consequentemente, que eles ganhem mais dinheiro. E sexo é presença. Você precisa estar naquele momento. E, portanto, ele é um movimento contrário ao espírito do nosso tempo. Por isso que a gente precisa deliberadamente criar esses espaços. E eu recomendaria, ouçam o tio, eu recomendaria que uma coisa que ajuda quando eu perdi um pouco o fio da meada, quando o trabalho, ou no caso que a Gabriela citou, a própria maternidade, possa ter feito você parecer estar desviado de um caminho anterior, que um primeiro passo é a redescoberta do próprio corpo através do seu autoestímulo. É um primeiro passo, é bastante bom. Bastante bom. O segundo passo, retirar do seu companheiro, se for um homem, retirar da sua companheira, retirar de ambos a fixação na penetração. Vocês podem descobrir que uma noite de sábado, com uma prolongada massagem no pé, com uso extensivo de dedos e língua, pode ser tão bom como qualquer outra coisa. A ideia de que o sexo é um homem por cima, introduzindo o seu pênis numa vagina, é uma das ideias menos imaginativas e mais infantis que nós temos de sexo. Sim, pode ser bom. A penetração, seja ela hétero ou homossexual, pode ser boa, mas pensem no prazer do toque em conjunto, da descoberta de novas zonas erógenas, da massagem, da introdução de outros elementos de brincadeira em tudo isso. Isso vai desde aprender a dançar, aprender, a Gabriela sugeriu lingerie e assim por diante. Eu vejo muitos aparelhos em sex shops, que eu já entrei em várias, inclusive na Holanda eu crio o hábito, cada vez que eu vou a Amsterdã eu olho sex shop. Só que tem umas lingeries com elefantinho, com outros animais, que eu acho que eu perco a concentração. Uma vez eu vi uma camisinha do Papai Smurf. Mas a camisinha, quando você rasgava, tinha um chip no pacote que tocava a música lá, 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 lá. Não, é possível. E eu achava, e o capote do Papai Smurf era um depósito. Com quem você anda se relacionando? Não, eu só que eu vi isso, eu não usei, porque eu não conseguiria me focalizar com a Smurfette, né? Eu não conseguiria focalizar com isso, mas assim, às vezes eu acho que os acessórios são cômicos demais e pouco mas eróticos. tem uns que não Tem, são. sem dúvida, sem Opa. dúvida. Não sou um grande adepto de acessórios, mas de fato eu já vi uns mais legais. Mas é preciso achar o seu caminho. Achar o seu caminho. E vamos pensar que sempre tem coisa que ajuda, tipo uma iluminação mais quente, né? Luz fria muito ruim, uma meia luz. Nossa, na minha idade, velas podem ter várias utilidades, mas uma é a luz. Mas vela é legal. Vela é legal, Vela é legal. muito legal. Vela é bem legal. Olha lá.
compartilhando intimidades. Para fazer uma massagem com a parafina. Eu gosto de sexo selvagem e o marido gosta de sexo recatado. Como fazer esse homem me jogar na parede? Falando para ele, variando, não? É muito interessante porque o que é selvagem, o que é recatado, né? Eu acho que você pode ajudar, talvez seja só o caso de destravar um elemento, ajudá-lo a despertar um pouco mais para um modelo que você goste. Eu acho que é possível conversar sobre isso, né? Desde brincadeiras até insinuações, para que você possa fazer. Talvez ele precise, às vezes, de um acompanhamento psicológico, que pode ser que o recato dele esteja preso a outras questões que ele precisa pensar, né? Sempre que saio com um cara que gosto, broxo na primeira vez. Tem muita expectativa de performance aí, né? Pode ser reflexo dessa educação de exigência de virilidade Só que infalível. eu vou dizer, conselho de homem mais velho, que bom, porque o pior é você ter um sexo épico e teatral E depois... na primeira vez e a sua conquista ser extraordinária, mas a colonização ser fraquinha. Talvez seja melhor assim, começou mal, pode conversar e depois melhorar, etc. Mas excesso de expectativa em qualquer coisa na vida é uma chave infalível para ser ruim. Tenho 47 anos e já não tenho tanta necessidade de contato físico e sexual. Sublimei? Eu não creio. Eu creio que isto é uma construção cultural. Pelo contrário, se você ler os clássicos, principalmente o relatório Haidt e o clássico Master Johnson e o relatório Haidt, que é sobre o feminino, é nessa idade madura, é nessa idade de pleno conhecimento físico, que hoje 47 equivale a uma mulher de 30 e poucos a 50 anos, eu diria que você está chegando ao apogeu da sua sexualidade. A tigresa nunca é um filhote. Então, uma tigresa de unhas negras. E íris cor de mel. Eu diria que se isso está, é porque você está com um certo etarismo consigo. Uma mulher de quase 50 não pode pensar nisso. As mulheres de quase 50 pensam nisso o tempo todo. Algumas se permitem, outras não se permitem. Olha, começa a ler uns contos eróticos, porque conto erótico é muito legal, porque, né, trabalha a imaginação também, o que pode ser benéfico para várias outras áreas. Trabalhar a imaginação nunca é ruim. Então, eu sugeriria, quem sabe, não acende uma luz. Eu tenho uma dica que eu já segui. Escrevam a dois um conto erótico. Muito bom. Cada um escreve uma parte. E ao escrever essa parte, cada um, ou pode ser através de áudio, um conto oral, vai contando a parte que mais seduz. Muito bom, Karnal. Sim, não que eu sabia. já fiz isso. Você pensa em publicar? Tal como a minha poesia, eu acho que ela precisa de retoques. A gente pode ter acesso para publicar pós-mortem, se for o caso? Eu tenho muito conto erótico escrito. É? Muito. Olha! Rafael, o Karnal tá falando que tem muitos contos eróticos escritos. Eu queria lembrar a editora da Célia. Degustar. A tia da minha cunhada tem uma editora de livros eróticos que chama Degustar. Então, se vocês quiserem procurar os livros para se deliciar uma e acender entrevistada uma nossa na televisão recomendou uma máquina de lavar problemática. Lembra? Para sentar em cima, Suba né? na máquina, liga e ela começa a tremer. Se tiver um comfort, aí você... Bom, um beijo para a tia da Renata, tia Célia. Espero que aumentem as vendas dos contos. Devido à imposição, isso é difícil, devido à imposição religiosa desde a infância, não consigo viver a minha sexualidade gay. Ai, que tristeza. Eu não sei se se refere ao feminino ou ao masculino. Se for ao masculino, eu recomendaria um trecho bonito do Antigo Testamento, que é o amor de Davi por um outro homem, em que ele diz sobre o querido Jonas que é mais prazer com ele, mais contato com ele do que com as mulheres. E depois que ele comece a pegar no cântico dos cânticos, vem a mim, vem amiga, vem amada, tua vida no amor firmada seja, que vá pegando isto.
um texto religioso, já que ela gosta de religião. O Kama Sutra é um ele. texto religioso. O Kama Sutra é um texto religioso. O Kama Sutra é um texto religioso. Ou seja, ele fala da Kundalini, da energia vital, e ele fala do fluxo da Kundalini. A gente ilustra o Kama Sutra como se fosse um dicionário de posições sexuais. Nada mais injusto com a cultura indiana clássica. É, na verdade, uma reflexão religiosa sobre o poder da Kundalini transformador. Eu recomendaria vivamente terapia e, acima de tudo, para você não ter a covardia de daqui a 20 anos ficar dizendo eu até poderia ter vivido isto, mas graças, não se esconda na sua religiosidade. Não é que saia do armário, grite para todo mundo e anuncie no meio da igreja. De jeito nenhum, cada um sabe onde aperta seu sapato. Pode ser até perigoso assumir sexualidade em alguns ambientes, mas estou recomendando para você e não para sua comunidade, para sua igreja ou para sua família. Faça terapia e descubra que você herdou uma coisa ruim da religiosidade, que é transferir para um plano e uma justificativa o que é escolha sua. Você está escolhendo não revelar o que você é, mas você é e continuará sendo até morrer. Eu vou ler mais duas perguntas que eu gostei muito. Uma aqui, virgindade aos 26 anos é preocupante? Meu querido, preocupante é você se entregar para uma relação sexual sem querer. Se você está respeitando a sua vontade, não tem preocupação nenhuma. Sem sombra de dúvida. O momento de perder a virgindade é absolutamente irrelevante. Acho ruim muito cedo, porque você pode ter que arcar com consequências que vão de gravidez a DST que você ainda não tem capacidade de administrar. Acho muito problemática a gravidez precoce. Acho que tão novinhos a gente não tem nem maturidade para lidar com a intimidade e tudo mais. Então, eu acredito que perder a virgindade com 21, com 25, com 30, olha, é uma decisão sua. Agora, se for apenas um período que você está guardando, certo? Não idealize demais a pessoa certa, porque ela nunca vai chegar. Vá com uma pessoa confiável e já está bom. Gentil, que se gentil, preocupa com confiável. Você. Poder viver fantasias disruptivas com a esposa ou manter as aparências sociais no sexo. Mas você vai viver as experiências disruptivas com a esposa numa festa em que está todo mundo que você conhece? Não pode manter as aparências sociais e viver experiências disruptivas? Eu não sei se eu entendi perfeitamente que ele está afastando o campo da fantasia do casamento. Sexo sem fantasia é fricção, seja com a esposa, seja numa suruba. Sexo sem fantasia é fricção. Por isso que a imaginação tem um papel tão importante. Exatamente. A questão é preciso saber que os animais mais próximos de nós geneticamente são os macacos bonobo, que têm sexo o dia inteiro entre todos, mães, filhos, machos, fêmeas e assim por diante. O canal não está defendendo, tá? Não, o que eu estou dizendo mantenha a maior aparência possível, porque o mundo é um mundo infeliz e violento. Vivam recatados e do lar para o mundo, mas quando fechar a porta do quarto, meu filho, minha filha... Aproveitem. Aproveitem. Olha só, pitaco no seu BO. Segue o meu caso sexual. Há 2 anos, comecei a me relacionar com a minha personal, que até então era hétero, e desde então moramos juntas e hoje estamos noivas. Acontece que desde o ano passado a frequência com que nos relacionamos sexualmente está cada vez menor. Chega a levar meses para rolar uma única vez. Quem sempre não quer é ela. Por mim, rolava todo dia. Já tentei de tudo, mas ela sempre diz que está em baixa. Fala que sempre teve problemas com testosterona baixa e falta de libido. O fato dela ter sido hétero por 30 anos e eu ser a única mulher com quem ela se relacionou está me levando a acreditar que ela está sentindo falta de ter relações com homens e não quer me falar. Ou me ama tanto ao ponto de não querer admitir isso para ela mesma para não ter que terminar. Sei lá, tô pirando. Acontece que eu já conversei abertamente com ela sobre isso e sempre fui muito sincera. Sempre perguntei se ela sente falta de se relacionar com homens e ela diz que não. Pergunto se ela quer ter novas experiências que incluam homens e ela diz que não. Pergunto se não é bom, se eu faço algo que ela não gosta e ela fala que é incrível e que ela nunca teve uma relação tão boa. Que quando rola, a cada meses, ela se pergunta o porquê não faz mais vezes, já que é tão bom.
Isso já foi tema e motivo de brigas. Ela sempre diz que vai melhorar, que é só questão de tempo, que vai procurar um médico. Mas isso nunca acontece. Já pensei em terminar, mas seria o único motivo para um término, então sempre acabo deixando para lá. Eu a amo muito, amo o nosso relacionamento, mas não sei mais o que fazer em relação a isso. Me sinto rejeitada, não desejada. Fico sempre esperando e acreditando que é só uma fase, mas essa fase já se estendeu demais. Me ajudem. Eu preciso de um esclarecimento e tenho uma opinião. Ela cita literalmente testosterona. É a testosterona que libera a libido feminina? Também, não só, mas Não também. é a progesterona? Mas, olha, eu A não sou... testosterona vai dar definição muscular. Não, eu acho que tem uma coisa... Ah. Bom, eu não sou endócrino, tá? Mas É. eu vou falar a partir das minhas conversas com as minhas É que médicas. mulher é XX, o homem é XY. Mas a mulher tem testosterona também Tem, e um nível muito baixo tem a ver com disposição também. Sim, Então, acho que disposição não física, mas libido tem também. no homem diretamente. Pelo mas- que eu saiba, tem também. ok. Deixa eu dar um Googlezinho rápido. Vai respondendo aí. Então, primeiro lugar, eu acho que vocês são candidatas em havendo amor e esse feedback que ela está lhe dando. Ó, posso falar inteligência artificial? Sim. Então, com ressalvas, tá? Sim, a testosterona é um dos hormônios que influencia a libido feminina, mas não o único. A testosterona é um hormônio sexual masculino, mas também está presente no corpo feminino em quantidades menores. A testosterona tem um papel importante na sexualidade feminina, influenciando o desejo, o humor, a energia e o bem-estar. Viu que eu falei de motivação? Sim. No entanto, a libido feminina é complexa e é influenciada por vários fatores, incluindo neurotransmissores como dopamina e serotonina. A testosterona baixa pode causar alterações na libido e no humor, além de diminuição na massa muscular e óssea. Como vocês estão manifestando votos de estima, consideração e amor, eu recomendaria a vocês, em primeiro lugar, um exame físico completo para descartar hipóteses de ordem biológica, mas, acima de tudo, uma terapia sexual com as duas. Porque elas Sim. vão poder, diante de um especialista, de uma especialista, se preferirem, poder expor seus mitos que talvez elas não estejam conseguindo achar. Se existe amor e a vontade de manter, só lembrando que queda de libido, se eu faço por isto, a troca de companheira, de companheiro, eu só estou transferindo o endereço do problema, porque vai ser bom no primeiro momento e vai decair de novo. Então, elimine o argumento biológico. E depois pense numa terapia sexual, inclusive para com toda tranquilidade poder saber que sim, a química às vezes desaparece. E não tem muito o que fazer. É doloroso, mas é o que pode fazer. Vocês vão manter uma vida sem relação sexual, para ela aparentemente, pela sua narrativa, está bom, para você vai introduzir alguma coisa que substitua isso. Essa é uma decisão que só vocês podem tomar. Mas assim, não é possível você imaginar que sempre, para sempre, duas pessoas terão atração sexual intensa na mesma proporção e permanente. Nós somos diferentes dos nossos parceiros em muitos aspectos. O sexual pode ser um deles também. E não necessariamente existe uma solução possível, mas eu concordo com o Karnal sobre o caminho. Se vocês estão bem em todos os outros aspectos e o problema é só o sexual, procurem ajuda. Se for possível resolver, bom. Se não for possível resolver, vocês podem buscar uma alternativa e permanecerem juntas ou decidir que o melhor é não seguirem assim. Este foi mais um episódio de Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. E endereço esse assunto aqui, as mulheres empreendendo e ocupando vários espaços, reiteradamente nas minhas redes. Então eu não preciso endereçar uma polêmica. O que eu preciso é ter coerência no meu discurso, entendeu? Insistência no meu discurso. É isso que eu preciso, é isso que é mais importante. A gente tem que aprender a observar isso, porque se posicionar sobre uma polêmica pode ser só performance. O importante é a gente ter um discurso com profundidade. Você falou de socar com força, você acha que esse vai ser o problema? Mas não, socar com força eu tenho lugar de fala. Ou tive.